Nós estamos agora na linha com o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um abraço a você e aos amigos da PAN. Bem, nós estamos conferindo aí com a Luciana Verdolim a situação lá em Brasília. Nós temos esse impasse em torno da nomeação da ministra do Trabalho. Temos essas meio de desmobilização, agora é o período de recesso. O senhor conta com a possibilidade de o governo levar adiante a reforma da Previdência de fato, de conseguir os votos necessários? Olha, eu acho que é possível, Denise. É lógico que a reforma da Previdência, eu até estava ouvindo aqui o comentário de vocês duas, não é fácil de você explicar a reforma previdenciária. Mas é lógico que a gente está conseguindo levar uma informação para a população e nós estamos num crescendo pela aprovação da reforma, exatamente porque a gente acertou o tom e para explicar para o trabalhador, principalmente que é ligado ao empresariado, ou seja, que está no regime geral da Previdência Social, ou seja, está ligado ao INSS, que ele não será prejudicado e a nossa proposta é acabar com o privilégio, ou seja, acabar ao longo do tempo com as aposentadorias e pensões que são muito altas no Brasil. É lógico que a gente tem em mente isso, muitos países, principalmente os países mais desenvolvidos, já fizeram, que é aumentar a idade, ou seja, 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres, exatamente porque nós estamos vivendo mais o Brasil. Então, agora, deputado, a gente questionava o prazo, principalmente, né? Que o governo recentemente que começou a dar explicações maiores e mais claras em relação ao que pode mudar da Previdência, chamando a atenção para esse ponto aí de acabar com privilégios, de fazer com que o funcionalismo também se submeta às mesmas regras. A gente percebe que ainda há uma dificuldade de entendimento enorme, há uma cobrança, por exemplo, se os políticos também serão atingidos por essa mudança de regras, mas o governo tem um prazo curto. A votação está marcada para o dia 19 de fevereiro. Sim, mas nós temos um eleitorado que tem plena consciência da necessidade da votação da reforma previdenciária. Eu sou uma pessoa que faço conta há bastante tempo. Eu tenho lá por volta de 267 votos, que foi o que eu fechei ainda em dezembro, porque a gente não tinha votação suficiente. Então, faltam aí em torno de 40, 45 votos para que a gente possa colocar isso no plenário. Agora, me dizer que o parlamentar, que está lá há bastante tempo, que já viu a primeira reforma entregue pelo governo, que já acompanhou tudo isso que aconteceu na própria comissão, que saiu um novo texto, e agora com um texto mais enxuto, que nós vamos ter uma emenda aditiva já no dia 19 e 20 de fevereiro, me desculpe, fica um absurdo eu dizer que ele está indeciso. Ou ele está de um lado ou está do outro. Até porque na próxima eleição, que se avizinha aí durante esse ano 2018, ele vai ter que explicar para o eleitorado dele, ou uma parte do eleitorado dele, por que ele votou ou deixou de votar na reforma da Previdência. Agora, deputado, nós sabemos que tem muita gente esperando barganha, né? Tirar alguma vantagem dessa conversa, conseguir alguma liberação de verba. Isso tem acontecido, então valoriza o passe quando vai chegando mais para o fim e o governo precisa conseguir esse voto, não? Mas ninguém mais aguenta isso, né, Denise? Eu acho que o governo Michel Temer, ele já fez, até obrigatoriamente, porque isso é lei, já liberou emendas ao orçamento da União para estados e municípios, bem mais do que os outros presidentes da República, porque nós temos uma legislação que obriga os governantes a liberar esses recursos dos deputados e senadores, que vai, logicamente, para estados e municípios brasileiros. Agora, não tem mais o que você fazer. Eu acho que, na minha visão, é um absurdo você ficar barganhando, e todo mundo vendo que as agências internacionais de risco já limitam o investimento no Brasil, os estados e municípios, todos eles numa situação muito, muito difícil, até para pagar o salário e o 13º dos seus funcionários. Então eu não sei, Denise, qual é o convencimento ainda que a gente tem que fazer para a Câmara dos Deputados e para o Senado da necessidade da votação da reforma da Previdência, que traz um déficit astronômico para o país.
É porque isso já foi muito discutido no Congresso, então talvez fosse mais fácil convencer os deputados da necessidade de aprovarem a reforma, tendo em vista a necessidade de ajuste das contas públicas, do que convencer a sociedade. Né, que a sociedade pode ter mais dificuldade de entendimento, menos acesso à informação. Agora os deputados teriam obrigação de saber o que pode acontecer. Sim, eu vou dizer uma coisa por mim. Eu vivo numa cidade que é formadora de opinião, fui prefeito em Santos, vivo e convivo na região metropolitana da Baixada Santista. Eu já tomei pedrada, isso eu estou brincando, mas eu já fui questionado na rua lá no passado porque comecei defendendo a reforma, porque estudei isso. Então hoje a coisa está mais palatável, porque as pessoas passam a entender da necessidade da reforma. Agora, está na hora, diria para você, que os meus colegas parlamentares, e a gente tem aqui em São Paulo 70 deputados federais e 3 senadores. Eu não sou melhor que ninguém, mas está na hora da gente se aprofundar no tema e poder votar com a nossa consciência naquilo que é melhor para o Brasil. Eu só vou colocar a posição aqui de um internauta antes de nós encerrarmos, que ele está dizendo que os políticos vivem cercados de servidores que não querem abrir mão dos direitos, né? Não querem ver essas mudanças serem aplicadas. Então tem uma pressão no corpo a corpo também, dia a dia. Quero aqui deixar muito claro que o parlamentar hoje, e é bom que se diga, ele tem que cumprir 35 anos de contribuição ou no INSS ou dentro da Câmara dos Deputados, e ele tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Hoje, vai mudar, ele vai ser obrigado pela nova legislação, se nós aprovarmos, a se aposentar com 65 anos no mínimo e 35 anos de contribuição, como qualquer um. Então essa ideia de achar que o parlamentar se aposenta com 8 anos de mandato, isso é uma falácia, virou lenda urbana. O que nós precisamos é ter consciência de que juízes, promotores, Polícia Federal, todo mundo que trabalha na Câmara, porque a Câmara Federal, no setor público ali, dos funcionários, é que mais paga de todo mundo, no Brasil inteiro. E eu só, Denise, não estou nem contando estados e municípios, hein? Se a gente aprovar essa reforma, lógico que ela vai valer para estados e municípios se eles quiserem. Se eles não quiserem modificar em 6 meses. Mas essa conta de 184 bilhões de reais de déficit no orçamento e 82 bilhões de reais de déficit no regime próprio da Previdência Social, isso é só no governo federal. Não se conta estados e municípios, que todos eles estão numa quebradeira geral. Tá certo, nós conversamos com o deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Sucesso a vocês e obrigado.